Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 27 de setembro, 26º domingo do tempo comum, meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Queridos irmãos e irmãs, é importante nós compreendermos a chave de leitura do Evangelho de hoje. Jesus se dirige aos sacerdotes e anciãos do povo e lhes faz a seguinte pergunta: um homem tinha 2 filhos. Esses filhos são os judeus e os pagãos, mas sabemos que o filho primogênito de Deus são os judeus. Do Egito chamei o meu filho, diz o profeta Oséias. Porém, veremos que o povo hebreu, a raça escolhida, não acolheu a mensagem de Jesus Cristo. Quem a acolhe são os pagãos. Por isso que, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Lembremos-nos que a vinha do Senhor é a casa de Israel. No domingo passado, o patrão, que na verdade é o próprio Deus, saiu 5 vezes durante o dia para contratar funcionários para a sua vinha. Então é nessa linha de pensamento que nós precisamos compreender o Evangelho. Então, a vinha do Senhor é o modo de pensar de Deus, é o reino de Deus. Então, nosso Senhor nos contrata para a sua vinha, para que transmitamos a sua mensagem, para que a vivenciemos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião. Então é interessante que enfatizemos o mudou de opinião. O ser humano tem essa capacidade de mudar, não ter uma concepção rígida, nem uma ideia fechada. Ele pode ser flexível. Esse primeiro filho, nós poderíamos interpretá-lo como se fossem os publicanos, os cobradores de impostos, como se fossem as prostitutas, que no primeiro momento desobedeceram, ou seja, não aceitaram a palavra do Senhor e não aceitam, mas estão abertos à conversão no segundo momento, se permitem. E por isso mudaram de opinião e resolveram ir para a vinha do Senhor. Vamos perceber que o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, que na verdade são os judeus. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Nós vimos aqui um filho que diz que não vai para a vinha e vai. E o outro filho diz que vai, mas não vai. E a pergunta é capciosa. Nosso Senhor pergunta aos anciãos e sacerdotes: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Nosso Senhor é um grande mestre. Os próprios anciãos do povo e sacerdotes responderam que quem faz a vontade do Pai são os pagãos. Por isso que Jesus lhes dirige as seguintes palavras: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Palavras fortes. Um ataque veemente à hipocrisia dos anciãos e dos escribas, dos chefes, dos sacerdotes, porque são orgulhosos. E nosso Senhor deixará muito bem claro que as prostitutas e os ladrões os precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Ou seja, João Batista, quando estava no Rio Jordão,
pregava um batismo de arrependimento e o seu anúncio era esse: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. E para lá se dirigiam os pecadores, se dirigiam as prostitutas, se dirigiam ladrões, cobradores de impostos, inclusive o próprio Cristo, sem pecado, se solidarizou conosco, pois para assumir o pecado, para erradicar o pecado, ele como que assumiu, ele se dirige para João Batista, para ser batizado por João Batista, se colocando à fileira dos pecadores. E o povo da casta sacerdotal, os sacerdotes, os anciãos do povo, não se colocaram sob o batismo de João Batista, porque para eles seria uma vergonha se deixarem batizar por João Batista, porque seria um reconhecimento do seu pecado publicamente. E como eles se consideravam puros, jamais eles se permitiriam se colocar como pecadores diante do povo. E na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Filipenses, nós vemos São Paulo dizer que Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas se esvaziou, assumindo a forma de escravo, se tornando semelhante em tudo aos homens, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele como que se esvazia. Para Jesus, a vaidade é zero. Nós meditávamos esta semana o autor do Eclesiastes dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, menos para Jesus, exceto para Jesus, porque ele, sendo Deus, se fez homem. E a característica central do cristão é a humildade. O próprio Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Infelizmente, o pecado dos escribas, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, dos anciãos do povo, o pecado deles é sobretudo o orgulho. Não aceitaram a mensagem de conversão de João Batista. Não se prepararam para receber a mensagem também de Jesus Cristo, pois João Batista era o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor. Muitos dizem que na igreja há muitos hipócritas. Não, há muitos pecadores. Porém, aqueles que não se reconhecem pecadores são hipócritas. Nós percebemos que algumas pessoas prometem que vão mudar e não mudam. Isso vemos também nos relacionamentos. Quantas promessas descumpridas! O povo hebreu, porque achava que era filho de Abraão, já seria o povo eleito, sem uma verdadeira mudança de mentalidade, sem uma verdadeira conversão. Nosso Senhor tira das pedras os filhos de Abraão, faz nascer de pedras os filhos de Abraão. Então, para Nosso Senhor, o que importa não é apenas ser batizado. Eu posso, por exemplo, dar o sim no dia do meu batismo e minha vida ser totalmente oposta à filiação divina que eu professei no batismo. Hoje nós somos convidados a exercer, sobretudo, a humildade. Um dia perguntaram para um sábio monge: qual é a primeira virtude do monge? Ele disse: a humildade. E a segunda? A humildade. E a terceira? A humildade. Que hoje, amados irmãos e irmãs, nós saibamos que na igreja também existe esses dois filhos. E nós muitas vezes somos ao mesmo tempo o primeiro filho, como também o segundo filho. Dizemos que não fazemos, e às vezes dizemos que fazemos e não fazemos. Peçamos a Nosso Senhor para que possamos, malgrado os nossos pecados, apesar das nossas falhas, nunca desesperarmos da misericórdia do Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.